I think my poems come immediately out of the sensuous and emotional experiences I have, but I must say I cannot sympathize with these cries from the heart that are informed by nothing except, a needle or a knife or whatever it is. I believe that one should be able to control and manipulate experiences, even the most terrifying, like madness, being tortured, this sort of experience. And one should be able to manipulate these experiences with an informed and intelligent mind. I think that personal experience is very important, but certainly it shouldn't be a kind of shut box and sort of mirror-looking narcissistic experience. I believe it should be relevant, and relevant to the larger things, the bigger things, such as Hiroshima and Dachau and so on. A voz que acabamos de ouvir é a da escritora Sylvia Plath, numa entrevista histórica que deu para a BBC. Aliás, ela viria a ser a sua última conversa registada antes de morrer. Uma coisa que me impressiona é que, mesmo estando a atravessar um período provavelmente mais violento e doloroso da sua saúde mental, ela recusava-se a ver a escrita como um mero desabafo descontrolado ou, como ela diz, um espelho narcísico, portanto uma coisa mais umbiguista, mas via sim a escrita como um veículo para servirmos a algo maior do que nós. Esta postura rima perfeitamente com um assunto que me cativa desde sempre, que é a desconstrução do mito romântico de que o artista precisa de sofrer para criar grande ou muito boa arte. Essa imagem sedutora do gênio autodestrutivo, que sangra diretamente na página, é uma farsa que eu detesto. Quantas vezes sofri um desgosto, passei por lutos ou provações e recebi respostas como: bom, ao menos agora vais escrever canções incríveis sobre isso. Enfim, um dos principais opositores deste mito foi o realizador David Lynch. Ele sempre apregoou que a depressão e a ansiedade ou o medo sufocam o que ele chama o tubo de criatividade por onde as ideias passam. Recentemente fui lembrado por um vídeo do YouTube de que o Lynch vivia uma rotina incrivelmente simples e monótona. Por exemplo, todos os dias, ao almoço, ele comia salada de atum com tomate e queijo feta. Todos os dias. Porque lhe dava estrutura e segurança e previsibilidade, o que é muito autistic coded, na verdade. E ele defendia que uma fundação segura, rígida e ordeira na vida real é aquilo que nos dá a liberdade mental necessária para darmos atenção ao nosso caos interno. Portanto, a pessoa artista não precisa de sofrer para criar. Pelo contrário, o sofrimento na vida é garantido. E o que o artista precisa é de estabilidade mental para aceder a si sem obstáculos à criatividade. Outra coisa que a pessoa artista precisa também é de um mecanismo de distância entre si e o objeto de sofrimento, de forma a poder visitá-lo sem ser engolido por ele. Precisa de algo que funcione como, diz o tal vídeo ou algumas pessoas, como um buffer. Quando criamos diretamente em cima da ferida aberta, não ganhamos muito além de uma bela infecção. A imaginação precisa desse espaço intermédio entre a vida e a história que decidimos contar para conseguirmos criar algo com significado e, de preferência, algo maior do que nós, como dizia Sylvia Plath. E é este conceito de buffer zone que nos liga diretamente a um espetáculo que nos dias 26 e 27 de junho vai estar no Teatro do Bairro Alto. Falo de En Montfort Intérieur, uma criação que faz parte de um ciclo concebido por Alvise Sinivia. Em palco, a bailarina e coreógrafa Melina Bobetre confronta-se com um gravador de fita magnética Revox B77. A manipulação da fita vai servir como o buffer perfeito entre ela e o seu íntimo. Ela grava, corta e fragmenta a sua própria voz em tempo real, usando a fita como uma espécie de um filtro analógico para visitar as emoções sem ser dominada por elas. En Montfort Intérieur é uma expressão francesa que se traduz em português para algo como cá para mim, ou no fundo,
ou ainda no meu âmago. Mas talvez a forma literal de traduzir seja mesmo o foro íntimo, que é um conceito com origem primeiro na Roma Antiga. Aliás, foro vem de fórum, que era a praça pública central da cidade, um espaço onde se realizava comércio, mas principalmente onde se debatiam os assuntos públicos e aplicava-se justiça ou julgavam-se crimes. O foro era, portanto, o sinónimo de tribunal, jurisdição e julgamento. Mais tarde, na Idade Média, é que a Igreja Católica adaptou este conceito jurídico para distinguir duas esferas da vida humana. Primeiro, o foro externo, o tal tribunal dos homens, que julgava as ações visíveis, os crimes públicos e o comportamento em sociedade de acordo com as leis divinas e humanas. E o segundo, o foro interno, o tribunal da consciência, a esfera íntima, onde apenas Deus e o próprio indivíduo tinham jurisdição. O espaço para julgar os pensamentos, as intenções secretas, os pecados ocultos e a moralidade subjetiva. A expressão francesa usa a palavra intérieur, que se assemelha ainda mais a este foro interno do que a nossa versão de foro íntimo. Hoje em dia é uma expressão pouco usada, no dia-a-dia corriqueiro. É mais encontrada, aliás, na literatura ou na escrita formal ou académica e em jargão jurídico. Por exemplo, nesta frase: o tribunal não pode julgar com base no que o juiz especula no seu foro íntimo, mas sim estritamente com base nas provas imateriais e testemunhais carreadas para o processo. Esta frase é um bom exemplo do uso da expressão foro íntimo. E é também um bom exemplo daquilo que não fez, por exemplo, o tribunal que sentenciou Bruno Pinto, o agente da PSP que assassinou Odair Muniz e foi apenas condenado a 3 anos e meio de prisão com pena suspensa. Ou, noutro exemplo, a juíza que sentenciou Nuno Homem de Sá, também com uma pena suspensa de 3 anos, pelo crime de violência doméstica. Lá está. 2 belos exemplos de como o foro íntimo dos juízes pode ter enviesado a justiça. Tudo isto só para ilustrar a questão de forma meramente didática, claro. Voltemos ao espetáculo En mon fort intérieur. Tudo isto para dizer que ele fez-me pensar nestas coisas, naquilo que às vezes está cá dentro e precisa de sair de alguma forma. No fundo, é a metáfora perfeita para a mecânica do segredo. Afinal, o que é um segredo, se não algo intimamente nosso que tentamos reter ou temos medo de partilhar? O problema é que o segredo nunca é estático. Ele vive em nós como uma força com vontade própria e gasta-nos por dentro só para se manter escondido. Mas toda a sua vontade inconsciente o empurra para a superfície. Às vezes, parece que, de forma meio paradoxal, o maior desejo de um segredo é deixar de existir, é fazer-se conhecido e sair cá para fora. E se não lhe abrimos a porta e não o convidamos a sair de forma saudável, o nosso inconsciente rebenta a fechadura, às vezes através dos chamados Freudian slips, como por exemplo este de George Bush. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, anyway. E este, de Luís Montenegro. Ladies and gentlemen, Portugal and Germany also share a strategic view for the future of Europe. Lembram-se disto? O Bush a condenar a invasão brutal e completamente injustificada do Iraque quando queria dizer a Ucrânia? Ou o nosso primeiro-ministro, mais recentemente, a deixar escapar a palavra Führer em pleno discurso público na Alemanha? É o que algumas pessoas diriam ser o fugir a boca para a verdade. Às vezes parece que mais vale deixar as verdades sair. E enquanto que alguns manipulam uma fita magnética de um gravador, outros simplesmente escrevem canções sobre isso. Foi o que fez Jens Lekman na sua canção A Postcard to Nina,
onde ele desabafa sobre o quão difícil é manter o segredo de que, no fundo, a sua amiga Nina não é a sua namorada. Ele é que faz namorado dela junto dos pais dela para que eles não saibam que ela é lésbica. Bora ouvir esse tema de 2007, do álbum Night Falls Over Cortadella. Muito apropriadamente, um disco que saiu pela Secretly Canadian. A temática dos segredos prevalece. Já voltamos depois de ouvir. Nina, I can't be your boyfriend, so you can stay with your girlfriend. Your father is a sweet old man, but it's hard for him to understand that you wanna love a woman. Nina, I can't be your boyfriend if it puts an end to all this nonsense. First time I see you in Berlin, and you don't tell me anything until outside your dad's apartment. Oh God, Jesus Christ, I try to focus on your eyes. We're having dinner with your family now. Keep a steady look at your left eyebrow. If it's raised, it means yes. If it's not, it means take a guess. Hey, you stop kicking my legs. I'm doing my best. Can you pass the figs? Your father puts on my record. He says, so tell me how you met her. I get a little nervous and change the subject. I put my hand on some metal object. He jokes and tells me it's a lie detector. He takes out the booklet and starts reading. So I heard you're moving out next season. I say yeah. New York is nice that time of year, almost as green as it is here. He says, I thought you were moving to Sweden. Oh God, what have I done? I came to Berlin to have some fun, and the clock on the wall strikes 4, 5, 6. My eyes caught by a big crucifix. Guess that's why he won't let you go. His Catholic heart is big and slow. You know I'll do anything for love, but Nina, what were you thinking of? But Nina, I can't be your boyfriend, so you can stay with your girlfriend. Your father's mailing me all the time. He says he just wants to say hi. I send back out of office all the replies. Nina, I just want to check in, 'cause I think about you every second. So I send you this postcard just to say, don't let anyone stand in your way. Yours truly, Jens Lekman.
ouvimos Jens Lekman em A Postcard to Nina para ilustrar o quão difícil pode ser manter segredos. Quando algo nos pesa cá dentro, quer seja causado pelo que nos aconteceu ou algo que nós próprios fizemos, às vezes escapa pelas frinchas da linguagem ou pelas nossas ações menos pensadas. Por isso, aconselho-vos a visitarem os vossos segredos, os vossos pesares, pela saudável distância da prática artística. Nem têm que mostrar os resultados a ninguém, não importa se vocês se consideram artistas, deixem-se só levar pela brincadeira de criar. Pode ser que encontrem verdades escondidas e que precisavam de sair. Mas lembrem-se de encontrar o vosso buffer. Um dos meus é, surpreendentemente, a cor roxa. Eu até publiquei um texto sobre isto no meu Substack no ano passado. O texto chama-se Purple is the Color of Wasted Blood. E nele eu falo sobre como, quando fiz tratamentos psicadélicos para a minha depressão, eu descobri que sinto um enorme conforto no roxo e as suas variações. O lilás, lavanda, violeta, púrpura, índigo, etc. Mais tarde percebi que essa paleta cromática se tornou um dos meus buffers visuais e estéticos. E um certo dia eu estava a falar com o meu terapeuta sobre um dos discos que mais adoro, exatamente também por essa capacidade crua de expor temas pessoais e difíceis, como o desespero, o isolamento e a depressão. E acendeu-se uma lâmpada na minha cabeça. Eu estava a falar de Purple Mountains. Purple, roxo. Purple Mountains foi o último e devastador alter ego de David Berman, lançado em 2019, apenas um mês antes da trágica notícia da sua morte. E neste disco ele consegue visitar os seus segredos, os demónios internos violentos, através do buffer da música e, igualmente impressionante, com também um sentido de humor em muitas das letras. Voltando ao tema com que abrimos o episódio de hoje, eu acredito que David Berman conseguiu criar e publicar o disco de Purple Mountains não porque sofria, mas apesar daquilo que sofria. Terminamos assim o episódio de hoje com um dos temas desse disco. Vamos ouvir Purple Mountains com That's Just the Way That I Feel. Well, I don't like talking to myself, but someone's gotta say it. Hell, I mean, things have not been going well. It's time I think I finally fucked myself. You see, the life I live is sickening. I spent a decade playing chicken with oblivion. Day to day I'm neck and neck with giving in. I'm the same old wreck I've always been. And when I see her in the park, it barely merits a remark. How we stand the standard distance, strangers stand apart. Of course I've been humbled by the void, much as my faith has been destroyed. I've been forced to watch my foes enjoy ceaseless feasts of schadenfreude as the pace of life keeps quickening beneath the bitching and the bickering. When I try to drown the thoughts again, I find my worst ideas know how to swim. Well, a setback can be a setup for a comeback if you don't let up. But this kind of hurting won't heal, and the end of all wanting is all I've been wanting, and that's just the way that I feel. I met failure in Australia. I fell ill in Illinois.
The end of all wanting is all I've been wanting. The end of all wanting is all I've been wanting. And that's just the way that I feel. That's Just the Way That I Feel. Purple Mountains, o último alter ego de David Berman. Hoje ficamos por aqui. A minha recomendação é que nos dias 26 e 27 de junho se desloquem até ao TBA para ver Mélina Boubetra num palco onde poderá ou não revelar os seus segredos. Mas, seja o que for que vai sair dali, ela terá o seu buffer de segurança de uma fita magnética de um Revox B77. A peça não é sobre o conteúdo do segredo, mas sim sobre a mecânica de o carregar. Para saberem mais sobre os bilhetes ou a programação do TBA, visitem teatrodobairroalto.pt. Cabem Todos é uma série de rádio criada, escrita e produzida por mim, Pipe Marinho, em parceria com o TBA. A trilha original é assinada pela dupla F de Vaca, composta por Nez e Bernardo Bertrand. Até à próxima, um abracinho e lembrem-se, brinquem sempre com os vossos segredos.